Eu tenho tatuado no corpo aqui, Ba, Ka, que são os elementos que constituem esse ser vivo. Então, quando a gente pega a ideia de alma, é um pássaro com uma cabeça de um humano. Então, é para dizer que esse modelo de humanidade ele não existe. O que é a humanidade? Né? Se fala muito de humanidade, mas o que é a humanidade? Então, acho que a Eliane traz algo que é muito importante, revisitar essa humanidade, se é que ela existe. E o conceito que é para a maioria das pessoas que você acabou de quebrar é que humanidade seria algo geral, que vale para todo mundo, e não esse conceito mesmo traz a distinção. Isso é humano, isso não é humano. Somos humanos, os animais, os humanos e os não os humanos. Então, para que servem os direitos humanos? Eu sou da área do direito. Durante muito tempo, estudei muito, fiz mestrado, e agora eu me dou conta que os direitos humanos aparecem onde o direito não mais existe. Então é necessário outra coisa que preexista ao direito, porque o direito aparece quando a sociedade está destruída. O direito aparece quando a sociedade está destruída. E, cara, é muito bom. É muito Não, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu tô numa dificuldade aqui, porque a cada fala de vocês dá um soco aqui e eu fico tentando, não, eu preciso continuar essa conversa para já pensar em outra pergunta, para já extrair um pouco mais dessas duas mentes maravilhosas que vocês estão me brindando aqui, brindando a todos nós que estamos presentes aqui. Olha os olhinhos aqui de quem está ouvindo, mas é muito bom isso aqui, porque isso é conexão humana, isso é inteligência orgânica de verdade, que eu brinco. Mas o que eu interpretei aqui do que você falou, Eliane, e Catiúcia também, vocês se encontram nisso, que a gente vai passar por um vale, que a gente está caminhando para um lugar que vai ser muito ruim. E depois a gente vai chegar... Porque isso que a Eliane trouxe brilhantemente é porque as violências, elas se estruturam na medida que se constitui a ideia de humanidade. Né? Na filosofia africana a gente traz muito uma ideia de tem a humanização e tem a zoomorfização, que é uma zoomorfização sistemática na qual a população negra foi acometida. Há 100 anos atrás nós éramos vistos como animais. Né? A nossa humanidade ela não existia, né? Como até hoje a nossa humanidade não existe, porque a subjetividade ela é produzida a partir de uma proteção de uma humanidade. Então o meu corpo não é protegido, o corpo dele não é protegido, o corpo daqueles moleques que foram executados no Complexo do Alemão não é protegido, o corpo de quem dorme na rua não é protegido, porque essas pessoas não são humanas. Então a noção de humanidade ela precisa ser revista, porque quando nós falamos de humanidade, nós estamos falando de que corpo é esse que produz humanidade, né? Então quem são os humanos e quem são os não humanos. Então quando ela traz a filosofia Ubuntu, e posso passar para ela falar mais um pouco, é para dizer que não há uma preocupação com a humanidade, mas há uma preocupação com o ser, desse ser que constitui e faz parte desse grande ecossistema ancestral que faz parte do que nós somos. Então, quando a gente diz assim, a gente precisa de uma crise da humanidade, uma crise do sujeito, é para dizer que o modelo de humanidade não sou eu. Entendeu? É para dizer que o modelo de humanidade não são as mulheres negras. É para dizer que o modelo... Por exemplo, na atualidade, vou levantar uma coisa que pode parecer muito polêmica, assim. Muitos têm se falado sobre feminicídio. Se a gente fizer um recorte racial, a gente sabe que a grande maioria das mulheres que morrem são as mulheres negras. Né? E a gente sabe que a grande maioria das pessoas que muitas das vezes cometem os feminicídios são os homens negros. Então esse processo de animalização foi produzido por quem? Esse processo de não reconhecimento dessa humanidade foi produzido por quem? Então a gente tem uma garantia de direitos humanos, que é uma garantia de direito que é dado a um determinado grupo social, que são as pessoas brancas, com humanidade garantida. Por isso que não há nenhuma sensibilidade em matar o nosso corpo. Por isso que não há nenhuma sensibilidade em matar a nossa poesia, em matar a nossa cultura, em matar a nossa existência, porque não há humanidade para a nossa existência. Então, quando a gente diz assim, esse modelo de humanidade ele não dá conta de nós e ele colapsou, é para dizer que nós queremos também estar presente no tecido social do mundo, mas não visto como humano, porque a ideia de humanidade não é nossa. A ideia de humanidade é branca, ocidental, completamente diferente de nós. Então, trazer outros modelos de percepção de ser é a possibilidade de que a gente tente coexistir nesse grande ecossistema da vida. É isso, não tem nada. Voto com a relatora. Voto com a relatora. Boa. Não, você tava falando, eu tava lembrando da música do Farofa Carioca, cantada pelo Seu Jorge até hoje. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É sempre, assim, parece tão lógico,
né? E parece algo tão... Porque é sempre nós que estamos em todas as margens de violência. E parece que a gente está falando num eco sem sentido, tu não acha, minha irmã? Agora eu quero ouvir a relatora aqui. Parece que são palavras ao vento. O poeta mineiro Aleixo diz: eu jogo palavras ao vento, eu jogo palavras ao vento, eu jogo palavras ao vento e fico vendo ela voar. Esse é um ato poético em que a nossa sociedade diz: está jogando palavras ao vento como se não fosse nada, como se uma conversa não fosse nada. E esse poeta vem e transforma isso. Se eu fico vendo ela voar, é porque existe um movimento estético, porque esse jogar produz uma outra coisa, forja uma outra coisa. E me parece que é disso que a Catiúcia está falando. Esse conceito de humanidade hoje vigente não serve para forjar uma sociedade em que nós estejamos incluídos e incluídas. É necessário se forjar outro conceito e outro tipo de sociedade, porque isto não serve mais para nada. Serve apenas para as guerras, para as invasões, para os assassinatos, para os estupros. É para isso que serve esse conceito. E para as mortes por desespero, que crescem cada vez mais para uma sociedade cada vez isolada. E quando eu citei aqui, e a memória me falhou, mas o Google não me falhou, o Faz Escuro Mas Eu Canto é uma poesia do Tiago de Mello. E quando a gente traz duas vozes negras fortes para jogar palavras ao vento, e eventualmente jogar palavras no algoritmo, que essas máquinas produzem e levam para outros lugares, que essas palavras sejam sementes, como essas que você planta na sua literatura, como essa que você planta nos eventos que você vai, como o Fronteiras pode estar plantando aqui, e como estamos todos aqui embasbacados pela sabedoria de vocês, que essa ancestralidade floresceu tão belamente e é recuperada por vocês diariamente. Eu sou um privilegiado de estar aqui aprendendo tanto com vocês duas, e todos nós somos, ao lê-las e ao conhecer cada vez mais, mesmo que seja no meio desse algoritmo aí, que deixa a gente maluco, que trabalha justamente para essa sociedade que está em colapso, que tem que recomeçar mesmo, que tem que se reinventar de uma forma em que a gente reconheça não todo mundo como ser humano, porque esse conceito já passou. Todo mundo como o quê? Agora nós temos que forjar esse conceito a partir da nossa ancestralidade. Voto com a relatora. Forjem aí. Termine o programa para mim. Eu acredito que a gente ainda não tem uma resposta pronta, porque a gente está escrevivendo... Não, eu sou cartesiano, eu sou pragmático. Eu sei. Mas eu acredito que na medida que a gente começa nesse avanço, né, que é um avanço que não começa comigo, não começa com a Eliane, começa com os nossos ancestrais que estiveram aqui, conversa com o brilhantismo da história do movimento negro desse país, que nós somos frutos, né, do movimento negro. Há muito tempo a gente vem tentando construir, né? Mas eu posso não ter uma palavra pronta para te dar, mas eu posso te dizer uma coisa com muita segurança: não será a partir dos modelos que aí estão. Não será. Eu gosto muito de uma frase que Ailton Krenak traz em Ideias para Adiar o Final do Mundo, que ele diz: para que a gente pense um futuro diferente, não é mais ouvir quem aí está, é ouvir a floresta, é ouvir os rios, é ouvir o vento, é ouvir a ancestralidade. É furar a bolha. É furar a bolha.